Ok, queria deixar a dica aí de como utilizar teclas de atalho para as funções aceitar e recusar alterações em um determinado texto no Word. É uma dica muito útil para revisores e editores quando se revisa, quando se faz a peneira aí nas revisões de um dado revisor. Então, normalmente, em um texto onde há alterações controladas, é muito difícil você encontrar pequenas alterações. O editor ele tem que navegar olhando, procurando alteração por alteração, e às vezes, por exemplo, o espaço aqui é muito difícil de se encontrar simplesmente no olho. Então, qual a maneira legal aí? É utilizar teclas de atalho. Qual a dica? Então, eu utilizo o Word 2007. A dica é você vir aqui nesse botão, botão principal do Word. Em seguida, opções do Word. Em seguida, personalizar. Mais uma vez aqui embaixo, em personalizar. Na função categorias, escolher guia de revisão. Então ele já abriu aqui todos os comandos que estão dentro dessa função, dessa categoria guias de revisão. E você tem aqui a função aceitar alteração ou avançar. Você vê que já está atribuído aqui as teclas Ctrl Alt 1. Então, vou remover para mostrar como se atribui. Então, qual a maneira de atribuir uma tecla de atalho a essa função alterar, alterações ou avançar, que é uma função utilizada pelo editor. Então, seleciona aqui a caixa de texto em branco, pressiona a tecla Ctrl e juntamente com a tecla Ctrl, a tecla Alt, e em seguida, uma vez, o número 1. Ele atribuiu aqui as teclas Alt, Ctrl, número 1, para a função aceitar, alteração ou avançar. Em seguida, clica em atribuir. Pronto, está atribuído essa tecla de atalho à função alterações, aceitar, alteração ou avançar. Lá embaixo, rolando a barra de rolagem lá para baixo, você tem a outra função muito importante também para o editor, que é rejeitar a alteração do revisor. Nesse caso aqui, atribui a tecla Ctrl Alt número 2. Então, faz a mesma coisa. Clica aqui dentro, ele vai estar provavelmente em branco aí para você, nesse ponto. Então, seleciona o comando rejeitar, alterações ou avançar. Clica aqui dentro da caixa em branco, pressiona a tecla Ctrl, pressiona a tecla Alt, com as duas teclas pressionadas, atribui uma tecla de atalho. No meu caso, eu estou atribuindo para rejeitar a tecla número 2, o número 2, então Ctrl Alt 2, e clico aqui em atribuir. Ele veio para cá, e aí a gente já atribuímos essas duas teclas de atalho para essas duas funções, que são aceitar ou recusar alterações. Fecha, e vamos ver como ele vai se comportar agora. Então, posicionei o cursor aqui na frente do texto e pressiono a tecla Ctrl Alt com essas duas teclas pressionadas, seguras. Então, eu vou clicar uma vez na tecla 1. Ele imediatamente já selecionou a primeira alteração, que foi a exclusão da palavra gênio sem acento. Então, como faz para aceitar? Se eu simplesmente clicar mais uma vez na tecla 1, a Ctrl Alt 1, ele vai aceitar essa exclusão. E agora ele já foi para a próxima alteração, que é a inclusão da palavra correta, gênio com acento. Para aceitar, simplesmente Ctrl Alt 1 mais uma vez. Ele aceitou e já seguiu para a próxima alteração, que é um espaçozinho aqui, que não seria tão fácil de ver, mas de fato tem um espaço ali. Então, você, para aceitar, simplesmente Ctrl Alt e uma vez aperta a tecla 1. Veja como é fácil navegar, ele já foi para o seguinte, para a alteração seguinte.
Então, dessa forma, você vai navegando com muito mais rapidez. Ctrl Alt 1, aceitou. Pronto, já estamos aqui novamente, ó, mais um espaçozinho aqui. Ctrl Alt 1, aceitou. Ctrl Alt, uma vez, né? Aceitou. Pronto, ele selecionou o do, que foi excluído. Se eu quiser aceitar, simplesmente Ctrl Alt 1. Foi acrescentado dos no lugar do. Então, Ctrl Alt 1, aceitei. Veja que aqui nós temos um caso de recusar a alteração. Por quê? Porque foi trocado pelo revisor a palavra tempo, ele excluiu o tempo com letra minúscula e incluiu tempo com letra maiúscula. Então, como faz para recusar? Nós atribuímos a tecla Ctrl Alt 2. Então, simplesmente Ctrl Alt 2 recusou, tempo já veio para cá, para o lugarzinho dele, e ele agora selecionou tempo com maiúsculo, né? Que você vai recusar essa inclusão. Como é que você faz? Simplesmente Ctrl Alt 2. Recusou, o texto agora ficou bonitinho e ele já seguiu para a próxima alteração, mesma situação, nós vamos recusar, porque terras deveria estar com caixa baixa. Então, Ctrl Alt 2, recusou. Recusar mais uma vez, porque ele incluiu terras com caixa alta. Ctrl Alt 2. Veja que ele achou aqui um espaçozinho aqui que seria difícil de achar também. Então, com a maneira, Ctrl Alt 1, porque isso nós estamos aceitando. Ele já achou outro aqui ó, na frente. Com a maneira, Ctrl Alt 1 para aceitar essa inclusão de espaço. Pronto, o documento não contém mais comentários nem alterações controladas. Então, dessa maneira você navega muito mais rápido, muito mais fácil entre as alterações que devem ser aceitas ou recusadas. Fica aí a dica para os editores e os revisores de texto. Ok, abraços, bye bye. É só isso, não tem mais jeito.